Está começando o Antenados Notícias. Esse formato você já conhece. Durante cada bloco nós abordamos uma notícia que bombou durante a semana e damos para você uma interpretação ou uma opinião de homens de Deus, de pastores que estão aqui no Antenados na geral. Então, para falar um pouco sobre as notícias da semana, recebo ele que é pastor, escritor, conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção na Tijuca, no Rio de Janeiro, pastor Anderson Bravo, @pastor Bravo, bem-vindo ao Antenados. Muito bom, André, tá com essa galera boa aqui. Só assunto bacana, só pergunta. A parte difícil você pergunta pros pastores aqui. Eu vim aqui só pra parte fácil. Liga aí com umas 30 pessoas que o negócio vai ser bom, vai ser quente. Deus abençoe. Obrigado pela presença, pastor. Também recebo o pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mazumba, em Itaguaí, Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo. Que alegria poder estar aqui com vocês. Eu espero também compartilhar do céu as notícias que vão bombar neste Antenado Notícias. Também recebo ele que é pastor e teólogo, meu amigo Max Cassim. Max, bem-vindo ao Antenados. Um pouco mais cabeludo do que normalmente. É Assunção, né? A força tá voltando aos poucos. Bem-vindo, querido, tá? Sempre bom estar aqui. Vamos aí para participar desse debate maravilhoso. Com certeza nós vamos aprender muito aí. E também ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camurim, aqui no Rio de Janeiro. Daniel França, também grande amigo. Bem-vindo, pastor. Legal, tamo junto aí e com certeza tem coisa bacana aí pra gente hoje. Vamos falar sobre futebol. Finalmente conseguimos o título tão esperado no futebol olímpico, e o assunto da semana é o Neymar com a faixa dele, né? O Comitê Olímpico Internacional, o COI, fará uma reclamação formal aos responsáveis pela delegação brasileira em relação à faixa com os dizeres 100% Jesus, que está aparecendo aí na sua tela, usada por Neymar na festa de comemoração pela medalha de ouro nas Olimpíadas. E segundo o COI, o regulamento dos Jogos Olímpicos proíbe expressamente qualquer manifestação de cunho comercial, político ou religioso. Diante disso, uma carta será enviada aos dirigentes brasileiros, apesar de não haver nenhuma punição estipulada. A postura do COI causa também estranhamento, porque durante as Olimpíadas, atletas muçulmanas do vôlei de praia foram autorizadas a competir usando trajes esportivos adaptados à lei Sharia, que é um conjunto de regras religiosas que proíbe as atletas de mostrarem seus corpos. Sendo assim, houve manifestação religiosa a cada vez que as atletas muçulmanas competiram usando os trajes de acordo com a sua crença. De acordo com informações do jornal Estado de São Paulo, o Comitê Olímpico Internacional considera que o gesto do atacante brasileiro foi apenas um deslize e que os demais membros da equipe de futebol não o teriam orientado a respeito dessa regra. Primeiro, vamos falar um pouco sobre isso. Vocês acham que, enfim, existem regras expressas e claras do COI que não pode ter nenhum tipo de manifestação política, comercial ou religiosa? Talvez, claro, que eu acho que a das moças do vôlei de praia foi alguma mania de expressão até através da questão cultural da religião Elas delas. negociaram com o COI. Negociar, isso, exatamente. Foi falado antes Tanto e é foi que eram duas permitido. atletas, uma até mostrou alguma coisa e outra literalmente usava roupa. O Neymar, na verdade, não é a primeira vez que ele passa por isso. Quando o Barcelona Ele foi sempre campeão, faz, sempre faz. Ele passou a mesma situação. É importante se pensar que existe uma perseguição, sim. Porque nós, não sei se todos vão lembrar aqui, na época da Copa do Mundo, quando o time do Egito fazia gol, eles iam para o canto do campo e faziam e reverenciavam. a reverência. Aquilo é um manifesto religioso para aquilo que eles acreditam, ok? O levantador de peso se benze, o outro... Uau. Então, a manifestação religiosa, ela tem que ser definida. E aí, eu não sou advogado, muito menos advogado por escrito ou não por esportivo, escrito. para entender qual é a compreensão do COI sobre o que é manifestação religiosa. Uau. Um exemplo Porque também. a manifestação religiosa, desculpa, pastor, da faixa é a expressão final. Final, ali é o final, o cara acabou, o cara tinha um peso, o cara era capitão de um time que nunca foi campeão. E não estava durante o jogo em si, vamos lá, exatamente. Acabou ele o jogo. não evidenciou, foi no final, ou seja, praticamente ali encerrou um período. E foi o último jogo exatamente. mesmo, ou seja. Então, assim, eu particularmente, existem coisas, esse mundo politicamente correto, tem algumas coisas que está fazendo o mundo ficar sem graça. Me permite só um adendo, porque em relação à faixa, eu não sou contrário a nenhum jogador usar faixa. Eu acredito que vocês também não devem ser. Mas se existe algo na lei,
desportiva e de que proíbe, o que precisa ficar claro é especificar o que é uma manifestação, como você bem colocou. Mas o que não quer... Só que se especificar aí que o debate Não, cresce, Não, mas né? é por isso que eu estou dizendo você. Eu comecei minha fala dizendo que o Neymar já passou por isso. outras vezes. Por quê? Porque ele sabe o que a gente não sabe. Ele sabe que ele vai colocar É a isso. faixa, vai ter Qual a esse repercussão frenesi disso? tudo, Sim, vai ter repercussão e no final vai Mas ser aí que lucro vem para a minha ele. fala. não, Porque assim, só veio à tona porque depois que ele Porque se no Barcelona ele não foi punido, porque Ele agora vai colocou ser a E lembrando faixa. que o Barcelona teve, E outra não era coisa. questão só de regulamento, era questão comercial. O grande patrocinador do Barcelona é a Etihad, ou se eu não me engano, é a Turkish, que a Turquia é um país muçulmano. O cara que é pago por uma empresa muçulmana meteu 100% Não, dos Mas o exatamente. problema não Então, foi assim, ter o cara colocado é a macho. faixa. O problema foi o que ele fez depois. Depois de ter colocado Não, a faixa. esse é o segundo debate. Sim, eu já falei isso aqui, Mas ó. que ele foi isso que Ele com a chamou a faixa atenção foi pra 100% faixa. Jesus. Depois da faixa foi só Jesus. Exatamente. Mas deixa eu vou voltar lá, mas eu quero ainda falar um pouco sobre essa questão de... Uma outra manifestação que teve, que passou batido nos olhos de todo mundo. O lutador egípcio que não cumprimentou o israelense. É verdade. É mais político do que Político religioso. e Mas político é religioso. aquilo. Mas o COI não se manifestou. Não, e aí falou Esse que é o ponto. é- O COI não se manifestou. de marketing é político ou religioso. Eu O acho quê? que ele é mais religioso do que político. O que que Também é. o COI entende como manifestação? O que que o COI ele entende como Expressões expressão? escritas, talvez. O que que ele entende? O COI é que tem que se acertar, porque Existe uma enquanto incoerência. isso, Existe uma incoerência, assim. Vai ficar sempre essa visão como Eu confesso perseguição. pra você que eu não tenho, nunca parei para ler se é que existe esse regulamento à disposição de todos. Mas se há uma incoerência, quem assistiu os Jogos Olímpicos, você vai ver todo tipo de manifestação de acordo com a sua religião. Tanto aqueles subliminares, Isso. como aqueles escrachados. E político Até também. porque Tem muita coisa a gente não política. pode esquecer que as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro, debaixo de uma estátua enorme de um Cristo, a todo tempo dizendo que o Cristo estava abençoando. A questão quando você fala no nome de Jesus... Acho Na Até foi por abertura isso que o Brasil filmava o foi campeão. Cristo com o Maracanã. Não, mas tinha isso, né? Na abertura Eu filmava o acho até Cristo que no foi por isso Maracanã. que o Brasil foi campeão, pô, porque É, isso a aí. questão é uma Foi difícil. Talvez até pelo nome escrito, talvez isso tenha um peso maior na testa do Brasil, que foi campeão, do Neymar. Então tudo isso Concordo com o trouxe senhor. Por isso uma que eu digo que há uma repercussão muito incoerência, grande, há uma né? perseguição. Se fosse Existe na uma- cabeça do goleiro, por exemplo, será que teria isso? É. Né? Porque o goleiro não, é falou, porque olha o só, Neymar- o ouro é do Brasil, mas a glória é de Deus. E ele é crente, o E goleiro ninguém é falou criano. nada sobre isso, entendeu? Mas ficou lá o nome, porque é o E aí Neymar foi o que você e falou, tal. o COI não pune, É isso aí. não há multa. Então, É de um fato, jogo político eu do aqui, COI eu também, aqui né? eu vou dar uma de advogado do Neymar, é o seguinte, o cara, no fundo, sabia até aquilo ali da repercussão. E- Ele sabe, ele sabe. E O outra Neymar não é coisa- bobo, irmão. E outra Eu, com coisa- todo respeito aqui, desculpa, Doutor. pastor, com todo respeito, pra mim, que eu vi muita gente, amigos nossos, postando na rede social a glória de Deus, botando o Neymar como se o Neymar tivesse convertido, agora era pastor. Tô fora disso. Ele não tá pregando Que é evangelho nenhum, a fazendo segunda aquilo ali. parte do debate, porque exatamente. tem um outro Aí vídeo. que eu ia falar assim, pra mim, ali tem muito mais um jogo de Marketing. marketing, de agradar geral, do que, de fato, de verdade, evidenciar uma fé. Com muito carinho e respeito, eu falo isso. Aí, André, eu acho que é mais por questão política mesmo, porque vamos lá, ser sincero, quem hoje em dia está investindo mais no mundo são os árabes. Quem tem dinheiro é eles. Será que eles não estão investindo tanto forte? Mas durante o jogo eles já falam. É, Toca a bola lá, olha lá, aí já rola. Daí ele já tá. Olha lá, vai, entrou, aí Porque já. é só nessa questão com o nome de Cristo, Jesus, só voltado para o cristianismo. Claro que nós vamos ser perseguidos, isso daí é fato, mas fica bem assim descarado isso. Então, o que dá a entender é que por trás existe Não, realmente existe uma perseguição. uma Isso aí perseguição de alguém. Eu vou além. Porque se a gente está falando do COI mesmo, de coibir esse tipo de coisa, eu moro no Rio e é perto da minha casa, aconteceu tudo aqui do lado da televisão. Eu tive a oportunidade, fui a muitos jogos, inclusive estava lá na final do Brasil, foi um jogão. Mas eu lembro, Foi na sua mão que ele tocou? quando eu fui num jogo, e me atentou isso, eu fui num jogo de vôlei, quando tem uma área que é só para acesso dos atletas. Então, até o Neymar estava no jogo do Brasil nessa área e tudo mais. Eu vi atletas do Irã, e, meu irmão, o casaco é Brasil e Estados Unidos. O casaco do Irã é assim, ó, República Islâmica do Irã. Isso não... Na entrada, quando a gente teve a abertura, vem com a bandeira e tem o nome. Aí a mulher falou,
Islamic Republic of Iran. Isso não é uma manifestação religiosa e política, de falar que é uma república. Então, assim, se ele falar que não pode ter expressão, ele tem que ser muito claro. É por escrito, tem que tirar nome de país, tem que fazer um monte de coisa. Tudo. Porque, do mesmo jeito que aconteceu na Champions, no outro que o Neymar ganhou com o Barcelona, eu já vi fotos em vários países que eles já tiraram uma faixa em branco. Isso aí vai acontecer mesmo, porque tem lugares... Em mundo árabe, eu trabalho no mundo árabe, o nome de Jesus, o símbolo da cruz, não entram. Por mais que eles falem, não, mas está aqui no nosso livro, ele é um profeta. Não entra, isso é balela. Não entra o nome de Jesus e muito menos o simbolismo da cruz do peixe. E nós também sabemos que hoje a maioria desses comitês olímpicos, desportivos, a maioria é dominada por essa galera árabe, por quem sheik. financia tudo, E né? são eles que bancam tudo. E Então, a gente vive no mundo capitalista. O mundo capitalista, quem manda é quem paga. Então, a gente tem que entender agora. Também foi muito debate o que aconteceu posterior ao Neymar. Tem vídeos na internet dele saindo aqui discutindo, falando palavrão, brigando com o torcedor. Também, eu não vamos lá. recebi esse não, recebi eu achei, outro. eu Ele achei, com o Bolt. Não, eu achei bonito. E para mim, assim, eu não reprovo a ação do Neymar. Porque pode ser uma questão não necessariamente da religião, pode ser de marketing, pode ser até de cultura mesmo, de uma família que acha bonito. Eu não vou ser eu que vou condenar a faixa. Eu condeno, talvez, os atos. Agora, eu acho que tu condena... E nem os atos, porque a Bíblia diz que eu não posso julgar os de fora. Tudo. Não, a Bíblia diz que eu não posso julgar os de fora. Às vezes o garoto estava ali, o cara que está eu condeno provocando. é essa crentaiada toda endeusando um cara do futebol e querendo endeusar esse cara dentro da igreja de Cristo. Isso não acontece só com o Neymar. Acontece com cantor de pagode, até acontece com ator, acontece com um monte de... E aí nós deixamos de valorizar. O pastor Brau falou um negócio. Por que você falou um negócio nisso? O pregador, virou pregador, o que você falou? Mas foi no outro debate, né? Não. eu falei, era uma vez um obreiro, virou pregador e acabou a história. Era uma vez um levita, virou cantor, gravou CD e acabou a história. Mas é isso, a gente deixa de valorizar os nossos levitas, os nossos obreiros, os pregadores da palavra, aí começa um maluco desse qualquer que endeusa a mandioca, e aí se converte, bota uma faixa, ou diz que se converte. Não, diz que se converte, e pega púlpito, e começa a pregar, e dá testemunho, e testemunho vazio de pessoas que não foram transformadas. Então, o que eu fico triste é ver crente divulgando um negócio, porque fulano se converteu. Deixa eu Vamos olhar os frutos frutos. de Israel terreno. Eles querem Sem discipulado, sem tratamento, sem teologia. Já que temos, talvez, aqui uma pessoa, não necessariamente das Forças Armadas, mas do sistema de segurança público, uma das coisas mais debatidas em âmbito brasileiro foi quando o rapaz do salto com vara lá, esqueci não sei o que, Brás, foi para o púlpito e deu a continência. Aí o pessoal do Brasil, que absurdo, porque eu acho muito bonito o trabalho que as Forças Armadas... Todos os militares, Isso é todos os militares, no hino nacional, quando ganharam as medalhas... Não, mas lembra, que deu uma repercussão grande. Isso é uma questão do regimento interno das Forças Armadas. Ali, o bater continência... Não é político, não é... Não. Isso é deles, entendeu? Quem já serviu sabe que quando... Quem já serviu... Sabe, quando o hino nacional toca, meu irmão, nacional, é a bandeira, achei maravilhoso. É porque, assim... O cara aprende desde que entra que aquele é o cumprimento, é uma saudação. A saudação do militar é prestar continência. A autoridade. E aos símbolos pátrios. Isso aí. Então, quando a bandeira nacional ela é erguida, ela é hasteada, ele está... Você vê, ele não só prestou continência, ele tomou a posição de sentido, que é colar os cascos, e prestou a continência, num sinal de reverência. Eu achei sensacional. E agora... Podem falar o que quiser. No vôlei de praia... Mas foram os únicos que conseguiram resultados expressivos. O que eu acho uma coisa boba no Brasil, a gente já está falando de esporte, o pessoal falando, não, porque pegam atletas formados, isso aqui assim é fácil. Só que eu falo, não é bonito isso? O cara pega um atleta formado, bota pra dentro, dá um salário, fala, agora tu vai fazer o seguinte, só vai praticar o esporte, não vai se preocupar com conta, aqui tem tudo. E falam mal deles, dizendo que estão tomando os atletas das organizações. Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu assisti. Manda procurar Pokémon, mano. Esse rapaz, ele é da Força Aérea e mora na Itália. E o entrevistador perguntou para ele, mas como assim? Ele falou assim, não, porque nós militares que somos atletas, a Força Militar, ela nos dá essa condição para nós sermos atletas, termos um tratamento diferenciado. Max, eles não são qualquer atleta, são atletas de alto rendimento. Eles trabalham na exaustão. É aquele ditado, treinamento difícil, combate fácil. Foi por isso que eles conseguiram bons resultados. O Exército não vai investir em mim, né? Eu quero com essa barriga careca, botar pra correr 400 metros. Vou morrer no meio do caminho. Mas você sabe, porque foi esse debate, eu achei tão bom. Falei,
Ah, é porque pega atleta pronto. Claro, vai pegar atleta que não está pronto. Tem que pegar cara que tem potencial. Exatamente. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou falar sobre outros temas interessantes aqui. Já que foi levantado um pouco daquele que falou, o cara aceita Jesus estar no púlpito. Não foi o caso aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre o Ike Batista. Um homem que já foi, se não me engano, o 6º homem mais rico do mundo. Um vídeo dele na internet bombou, dele indo um apelo à frente da igreja, não necessariamente aceitando a Jesus, mas ele foi para a frente da igreja, teve uma oração, e eu quero conversar um pouco sobre essa situação. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta no Antenados Notícias. Eu até dei uma notícia em falso aqui, que na verdade a gente já debateu na semana passada. Era o Pablo que estava aqui sobre a questão do Ike Batista. Então a gente deixa você para procurar a resposta lá no YouTube. Mas eu quero passar por uma outra notícia também. Está na hora, assim, eu gosto de vez em quando, eu não gosto muito de promover esse tipo de notícia não, mas assim, me dá vontade de vez em quando de separar joio de trigo e trazer coisas que parecem escandalosas para o reino de Deus, mas que não são. É para a gente expurgar um monte de cara charlatão que está fazendo coisa errada. Claro que isso não é no Brasil, mas isso aconteceu na África do Sul, mas de vez em quando acontece um negócio parecido aqui. Mas nesse caso, uma jovem faleceu durante um culto neopentecostal em uma igreja na África do Sul, após o pastor ordenar que ela deitasse com um alto-falante, um som sobre o seu peito. Tem aí, ó, tá a foto dela rapidinho aí para você, enquanto estava coisa, como prova de fé e milagres. A fiel faleceu devido às lesões internas causadas pelo peso do aparelho combinado com o peso do líder. Tem outra foto, não? Tem uma outra foto, não sei se tem aí. O líder ainda ficou sentado em cima da caixa de som, que subiu no aparelho e obrigou a um grande esforço físico, a tentativa bizarra de demonstração. Pode voltar para mim, de milagre do pastor. Olha o nome do cara, Letebo Rabalago. Letebo Rabalago. Segue a linha de outro líder também neopentecostal que a gente já debateu aqui, polêmico na África do Sul, chamado Lesego Daniel, um cara conhecido por obrigar os fiéis a comerem grama e engolir cobras vivas, entre outras coisas malucas. De acordo com informações do portal de lá, os fiéis presenciaram a cena e foram para casa após o culto de maneira cabisbaixa, devido à demonstração falha, já que a menina desmaiou com o peso do alto-falante e foi socorrida em um hospital próximo, mas não resistiu e faleceu. E para convencê-la de deitar no chão e sustentar o alto-falante, o pastor prometeu que ela não sentiria dor e que aquilo seria prova de um milagre. Auxiliares colocaram um aparelho sobre a jovem e o pastor subiu nele. Durante 5 minutos ela ficou lá debaixo. Vamos falar um pouco sobre essas loucuras que pessoas que pensam que isso é evangelho, que tem que... Eu quero saber de onde um cara entende que milagre e maravilha que foi falado na Bíblia é pegar um som, colocar em cima de uma jovem e o pastor sentar. Eu quero saber de onde tira. Eu acho que tinha que primeiro fazer com ele. Ele, olha, vamos fazer comigo primeiro. Isso aí. Aí você vai... Olha pra mim, é assim que você tem que fazer. É pra comer grama? Come primeiro aí. Come a cobra viva, come tudo. Assim, eu aprendi uma coisa na minha vida secular, que ordem absurda não se cumpre, né? O cara é maluco. André, tem coisas Não tem outro adjetivo, Casinho. Maluco. Só pode ser louco. E aí você expõe o evangelho. Que mesmo sendo na África do Sul, isso é, tem uma loucura também aqui no Brasil. Eu quero falar de uma aqui. Numa cidade, a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um camarada dirigiu um culto e tal, e aí uma senhora já de bem de idade, ele disse que orou por ela estava curada. E ele perguntou pro filho, assim, o filho do lado dela, bem, o que a sua mãe não pode comer? Aí ele falou, a minha mãe não pode comer tal coisa. Negócio de alergia de Aí ele comida, mandou a pessoa perigo. irem lá na coisa e pode comer. A mulher, né? Comeu. Chegou em casa, morreu. O cara teve que vazar do Rio de Janeiro, tá sumido até hoje, porque a família ia pegar ele mesmo. Isso aí é fato, aconteceu. A minha maior preocupação é que as pessoas, quando elas vão à igreja, elas vão numa inocência. Isso aí. E elas estão acreditando em tudo. O que manda fazer... Meu irmão, eu fui não crente. Até coisas absurdas, né? Eu sei o que é frequentar a igreja. Hoje, por bondade, eu sou pastor. Mas eu sei o que é entrar numa igreja. Eu e minha mãe, a gente, viveu... Eu 19, minha mãe 42, dentro de terreiro de macumba. E na macumba dizia, mata a galinha preta na encruzilhada. A gente matava a galinha preta na encruzilhada. Pula o muro do cemitério. Aí você chega numa igreja, levanta a mão. Abaixa a mão. A gente não sabe o que é pra fazer. Então, se você não tiver num ambiente, aí vai um alerta.
para o novo crente, para a pessoa que está começando a caminhar. Meu irmão, se não tiver Bíblia, vaza. Amém, amém. Isso aí. Se não tiver palavra, hoje ninguém mais pode dizer assim, perto da minha casa não tem opção. O que mais tem é opção, meu irmão. Vaza, porque infelizmente... Pregação de E Bíblia. aí, pastor André, é importante frisar o seguinte, porque fica... não estou querendo dizer que essa matéria produz isso. Fica parecendo que todas as igrejas neopentecostais Não é enveredam isso. por esse caminho, e não. Tem muita gente séria. Isso foi um ato isolado desse Exatamente. Por isso que eu falei Mas o nome do essas cara. loucuras, às vezes, começam de uma forma pequena. Por quê? O cara começa a achar que ele é dominador do poder de Deus. Isso aí. E às vezes Deus até usa ele, aí ele se empolga. Exatamente. Depois ele começa a Isso usar vale Deus. pra cara que tá manifestando demônio. E aí o cara manifesta demônio. Nós E aí a temos caras pessoa aqui que começa... acha que é só a oração dele que cura. Aí o cara começa a invocar Nem os Jesus demônios. curou. Tem gente que não sabe disso, é importante sério. frisar. Presta atenção. Se você tá num culto aonde o pastor vai orar por alguém ou por você e ele invoca o demônio, Ele vai vir. o demônio vai vir, meu irmão. É, claro. Eu não tenho que invocar o demônio para tirar o demônio. Não existe isso. Então eu te convido para minha casa, você sai fora, André. Nem ficar batendo papo, né, com leite. Então, se você tá num ambiente onde estão invocando Cuidado. demônio, vem demônio, pra cá que eu vou te... Não. Por que tem que invocar demônio? Igreja é lugar de adorar a Deus. Você invoca a Deus. Se ele o Espírito aparecer, Santo. você expulsa Exato, em nome mas de ele não vai Jesus, aparecer. acabou. A Bíblia é bem clara quando ela diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos pastores. Uau. Então, assim, como é que nós vamos nos defender dos falsos pastores? Como os crentes de Bereia. O pastor está pregando, Na peraí, Bíblia, pastor, irmão. aonde que isso está na palavra de Deus? Então, assim, eu entendo que na macumba as pessoas mandam fazer e os outros fazem. Eu já vi testemunho de macumba assim horroroso, né? Mas não tem a palavra de Deus, que é o nosso manual de regras de fé. É a base de toda a igreja, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Jesus é a revelação. A Bíblia vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Os caras não põem a Bíblia como disponível para os crentes, não insistem que os crentes estudem a Bíblia e começa essas loucuras. É um que cospe na boca do cara para dizer que vai passar, outro um que se joga na transmitindo. piscina. Um se joga na piscina, o outro vai transmitir unção, parece até aquele negócio de e vai transmitir unção. Hadouken. sei lá. Street Fighter. Ok, passando pro Rio. Eu dou Royug. o pastor Rio, pastor Rio e Outro pastor dia, quem? olha só, outro dia um cara foi cantar na minha igreja a pedido do irmão Alex dele. Fu. Meu irmão vai cantar aí. Eu deixei, era um conhecido, ele pegou e falou assim: o que Deus está me dando, eu estou dividindo com você. E eu assim comigo, está repreendido em nome de Jesus. Eu não queria causar um constrangimento, mas eu repreendi aquilo. O cara estava desempregado, tinha 5 filhos. Eu falei: eu quero essa praga. Eu falei: vai pro inferno. Você tá entendendo? Mas o que eu estou dizendo, falta de conhecimento da palavra. E aí, as pessoas, como o pastor falou, dá a impressão que todas as igrejas só fazem Fazem isso, é picareta. verdade. E não é verdade. Assim, isso é uma coisa que até chega a ser um pouco cultural, que alguns pastores não fazem o contrário, de quebrar essa cultura e na contracultura. O povo não quer ler, o povo quer que tenha alguém que fique, faça isso, faça aquilo, faça ver coisa isso, faça aquilo, esdrúxula, né? e quer ver um espetáculo. E aí, para contrapartida, existe uma plateia que alimenta o ego do pastor, que adora também fazer o espetáculo, que ele que tem o poder. Em 1990 e alguma coisa, 91, 92, em Mauá, aqui no Rio de Janeiro, eu fui com a minha mãe uma vez para uma vigília lá, e aí lá uma irmã tomou de profecia, entre aspas, né? Falou: olha, eu sou Deus e eu te digo, toma aí tantas doses do remédio tal que tu vai ver que esse mal vai sair. A mulher chegou em casa, tomou o remédio e morreu. Pensei que era teu testemunho, que teu cabelo começou a cair. O meu começou a cair por causa dessas coisas. Porque a gente vai vendo isso, e a gente vai vendo que são pessoas líderes mal instruídos, mal formados, e que, infelizmente, o povo, por não ter o hábito de ler e de querer pensar, Mas acaba indo por essa onda. eu, como pregador, eu assumo a responsabilidade. Não, sim, nós. Porque eu até ministrei isso na minha igreja há 2 domingos atrás. A Bíblia diz que o povo ia ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. E ao conhecer Lázaro, criam em Jesus. Então, assim, a motivação das pessoas são variadas. A gente fala assim: o povo vem atrás do cantor. Vai mesmo. O povo vai atrás do pregador. Vai mesmo. A questão é que quando o povo está lá, o que eu passo? É isso aí. Quem tá recebendo A motivação do povo vai ser diversa. Tem gente que vai para a igreja por vários motivos. Mas o que ele vai ver lá é que vai mudar a Exatamente. vida dele. A questão não é a hora que ele bota o pé Ou lá. o cara vai embora e não volta André, mais. Jesus André, fazia isso. você- Multiplicou. Deixa eu pregar agora, foi embora. E muitos, talvez, do que foram embora, né, quando ele foi um pouco mais forte, nunca mais voltaram. Exatamente. Você sabe disso. Essa aqui é uma campanha que eu faço no Brasil e fora do Brasil. É uma campanha mesmo.
campanha de 7 semanas. Ah, tu é pregador de campanha? Sou. Mas sente e ouve que eu prego. A questão, a motivação vai ser geral. O cara vai lá atrás do carro, atrás da casa, atrás do apartamento, atrás de um monte de coisa. Mas quando ele chega lá, o que ele está ouvindo? Vai ouvir palavra. A motivação, é essa a nossa preocupação. Quando chegar perto de uma caixa de som, os crentes vão correr agora. Nós, sacerdotes... Tem esse som aqui, irmão? Aí, pastor, deixa eu sair. Nós, sacerdotes, nós não podemos nos eximir da responsabilidade. Porque, às vezes, a gente fica só na esfera de criticar quem não fez, quem está fazendo errado, e a gente mesmo não faz. Verdade. E aí, por a gente não fazer, levanta esses camaradas que têm carisma, habilidade, talento, e eles conseguem pregar um evangelho soft light que tem gerado nessas pessoas o hedonismo, porque as pessoas estão indo para se sentir bem, para estar bem. E ali Deus vai continuar sendo Deus, ele pode todas as coisas. É uma campanha que eu não faço, mas eu vou fazer, porque Deus pode. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Não, mas com Deus você pode passar luta. Você pode passar luta, ele vai continuar sendo Deus. A proposta do texto é esse. Com Deus você mas fui fiel no muito, ou sei ser fiel no pouco. Eu posso todas as coisas com Deus. Né? Eu posso lutar para trabalhar, para conseguir coisas, e essas coisas elas virem como bênçãos na minha vida, ou eu posso trabalhar para ganhar almas, enfim, Deus vai estar conduzindo todas as coisas. É que durante muito tempo a gente associa a ideia do evangelho, que não é evangelho, como um solucionador de problemas. Isso aí. Então alguém inventou uma frase chamada "pare de sofrer". Quando inventaram essa frase, se teve a ideia de seguinte: você agora frequenta uma igreja, você vai à igreja, levantou a mão e você não vai ter mais sofrimento. E é mentira. Acabaram os seus problemas. Jesus fez exatamente o inverso. Jesus falou assim, Jesus falou assim, ó, João 16:33. Eu acho esse texto fantástico porque ele é uma conjunção de raciocínio. Vos tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Ponto. No mundo 3 como é que eu vou ter paz com um negócio desse? Aí ele vai e diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e para aí. Aí o pregador quer melhorar e diz, e vós também vencereis. Isso não está escrito no texto, não. Porque a verdade do texto está na primeira sentença. Vos tenho dito isto para que em mim tenhas paz. Se você estiver em Cristo, você passa pela situação. Porque o que me passa nessa conversa toda, mas o que deu na cabeça de um cara e botar um som em cima de uma pessoa? É tão exagerado. O cara não acha é mais que uma questão. Não, porque eu tô falando, não é mais uma questão que cospe. De retórica mais. Passou a ser um negócio circense mesmo. É isso aí. Sabe aquela coisa de você fazer algo diferente para chamar a atenção? O cara quer fazer algo diferente. Ninguém fez. E ninguém fez. Então isso agora vai virar modinha. E aí vai ficar famoso e tal. Infelizmente a menina morreu. Porque se a menina não morre... Se a menina não morre e ela é levada por uma questão até de uma autoindução e dizer, olha, eu melhorei, meu irmão, ia ficar um monte deitado. Como tem gente caindo no espírito para tudo quanto é lado, quando tem gente entrando em fila da fogueira santa do mar... Posso te mandar real? Nós não temos informação, mas quem não garante que esse cara já tem a resposta pronta para dizer por que ela morreu? E outra coisa... Um cara desse tem uma resposta prontinha. Se não tiver fugido... Isso que eu ia falar. Não morreu, agora. Não. Ela morreu porque Deus tem algo melhor, preparou. O cara tem uma resposta. E a imagem é forte, né? Assusta um pouco. Ver a menininha magrinha com som gigante. Livramento para ela. Faltou fé. Não, então ela Deus morreu, arrebatou. Ela tinha um livramento. Lá na frente ela ia se corromper. Por uma questão de alguém que queria demonstrar algo. Ela morreu fisicamente. Não, o cara matou ela. Tem pregadores que, para demonstração desse poderio, tá matando o povo na fé, espiritualmente, intelectualmente. Claro. Vamos levar aí pela teologia da prosperidade. Tá matando a igreja. Tudo bem que a gente não veio para miséria, mas também a gente também não veio para ficar todo mundo rico. E está falando que Deus não mandou dizer, né? Sim, que é o pior. Que eu decreto, eu não vou decretar nada. E aí a falta de conhecimento. Eu não decreto nem quanto é que a conta da minha casa vai vir. André, uma vez eu preguei numa igreja, quando eu saí, um irmãozinho virou para mim e falou assim, olha, Deus mandou te dizer, assim mesmo, com autoridade, que ele está te dando hoje uma unção de apóstolo. Eu olhei para a cara dele e falei, meu irmão, pastor já é muito difícil para mim. Tô legal. Sério mesmo, eu falei, pastor já é muito difícil, eu já acho muito. Não, obrigado. Eu falei, obrigado, não quero não. Se der desconto no eu supermercado, eu aceito. Eu falei, eu não quero, Eu tô assim, eu quero me consagrar aqui, irmão. Ah, bispo, isso dá desconto no posto de gasolina? Se eu chegar lá e falar, sou bispo, tem desconto, aí eu aceito. Se não, irmão. Ganho pontos, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais debate interessante de notícias dessa semana. Não sai daí que a gente volta já já. Abra o seu coração. Estamos de volta no Antenados no Geral, terceiro bloco. Vou falar, eu sempre falo isso, a NASA
tem que estudar o brasileiro. Essa notícia aqui, eu nunca vi nada igual. Um casal casou por liminar, terá que pagar indenização à igreja. Olha esse caso. Um casal de Goiânia entrou na justiça contra uma igreja evangélica que se negou a celebrar o casamento deles porque a mulher estava esperando um filho, estava grávida. Os autores da ação pediam danos morais, mas ao julgar o caso, a 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que a ação é improcedente. A igreja que aparece como ré no processo é a primeira igreja batista em Goiânia, que teve a sua liberdade religiosa garantida na decisão. Para o magistrado, a liberdade de organização religiosa é decorrência do Estado laico, o qual este não poderá interferir em assuntos interinos ou internos da igreja. Assuntos internos da igreja. Almeida Filho entendeu que foi o juiz, entendeu que a igreja pode sim negar a celebração da união para os seus membros, visto que eles não cumpriram os ensinamentos e mantiveram relações sexuais antes do casamento. Ao julgar o pedido improcedente, o juiz entendeu que não houve discriminação, pois a decisão da igreja foi baseada em suas próprias regras. Regras essas que o casal conhecia, porque são públicas. O casal é que terá que pagar indenização agora para a igreja, uma vez que a cerimônia foi realizada, gente, através de uma liminar. O cara botou na justiça a igreja através de uma liminar para fazer o casamento, fazendo com que a igreja afrontasse o seu próprio estatuto. O casal terá que pagar 50 mil de indenização. Vamos lá, considerações. Não, é muita coisa. Primeiro, deixa eu começar só de trás para pegar uma opinião bem rápida de vocês. Se chega uma liminar dessa para ser um casal que está grávida, está contra a igreja, homossexual, o que for, tu casaria ou tu descumpriria a ordem judicial? Eu descumpro. Eu descumpro. Tu, Daniel. No caso da homossexualidade, sim. Não, No caso casal desse, grávido, não teria problema. O casal grávido não chegaria a esse extremo. Não chegaria não teria problema. Eu faria o casamento de um casal hétero, ok? Grávido, não teria problema. Não, mas contra o estatuto da igreja. Não, em caso de liminar, no caso que fosse a questão de homossexual... Eu quero casar aqui. Não, não vou casar. Eu quero chegar com uma liminar na justiça. Claro é o justiça. seguinte, gente, independente da gente ter os nossos princípios éticos, uma liminar é uma decisão judicial. O juiz, o magistrado, tem o poder de dizer o direito. É ele que vai dizer a sentença. Aí que mora o perigo, né? Às vezes. Mas só uma coisa. Não sou contra a justiça. Olha só. Vai ser preso. Deixa ele terminar, deixa ele terminar. Eu estou falando em relação a liminar, que é uma coisa... Mas a liminar foi o templo, não foi o pastor obrigado a fazer. Eu descumpriria... Não sei, eu não sei. Não foi, eu lembro desse caso. Inclusive, eu lembro dessa história. Mas às vezes pode ser. Inclusive, o oficial de justiça rompeu o lacre da igreja lá, abriu na marra, e eles utilizaram o templo, trouxeram outro pregador de fora. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, eu lembro dessa história. É uma loucura, uma pessoa que se diz cristã, o erro já começa aí. A regra é clara. O erro começou lá atrás. Arnaldo. A pessoa sabe o que tem que ser feito. E se ele descumpriu, o magistrado foi fantástico. Totalmente feliz. Agora, eu só acho... Mas foi legal que no final dessa história ele recebeu a indenização. Não, mas peraí. Não. Se o pastor aceitar essa indenização... Não, olha só. Eu também achei que foi pouco. Olha só, uma coisa ficou provado que a igreja se defendeu. Agora, aceitar a indenização, eu acho que o pastor é tão mau caráter quanto os caras que moveram uma ação... Não. Não, porque foi gerado constrangimento. Foi gerado constrangimento. Sabe por que eu digo isso a respeito? Foi quebrado um princípio, foi quebrado o estatuto da igreja. Pastor Daniel, sabe... Mas a igreja... Pastor, eu concordaria com o senhor, mas tu disse que tu conheceu um pouco melhor do caso. Se o cara pegou e arrombou a igreja, abriu justiça... Foi violado. Violou, meu irmão. Mete indenização. Mas aí, olha só, princípio do amor. Não, mas aí não. Eu particularmente, eu penso o seguinte, princípio do amor. Eu acho até que a igreja devia se defender e ganhou, legal. Agora, olha só, eu não quero esse dinheiro. Entendi. Acabou. Que a gente também não sabe se eles vão receber ou não. Sim. Na verdade, se a igreja recebeu, eu acho... E pelo que eu entendi aqui, a indenização não foi estipulada ou pedida pela igreja. Sim, foi. Foi o juiz que falou, olha, em detrimento disso que eu sou aqui, vocês vão pagar. Inverteu a situação. Ele doa para uma entidade, doa para não sei o quê, mas a igreja receber... Não sei, vamos lá. Eu acho o seguinte, para tudo... Para uma congregação, pô. Mas deixa eu ver o Max aqui. Para tudo tem critério. Se você quiser entrar no banco, tem um critério. Se você quiser entrar numa empresa, tem um critério. Se você quiser entrar numa delegacia para falar com o delegado, tem um critério. Tribunal, clube, no juiz tem um critério
só na igreja que o povo quer fazer de casa da mãe Joana. Não vai fazer, gente. Se a gente não começar a se impor, daqui a pouco a gente vai ter que receber todo mundo de qualquer jeito. Concordo, mas em relação a liminar, igreja. se você não cumprir a liminar, você que pagaria os 50 Mas sem mil. problema, eu vou, mas eu não vou contra o meu povo contra aquilo que eu Essa ensino. questão, a pergunta do André... Deixa eu ver, Marcos. Aí entra naquilo que o Anderson falou aqui um pouco antes. Quer dizer, eu tenho que pregar, eu tenho que orientar, eu tenho que ensinar. Na hora do vamos ver, eu vou ter que correr? Não. Se eu prego, se eu falo, se eu ensino, se eu oriento, tá escrito lá, vocês vai ter que ser preso. Quem vai ser preso? Não, mas, cara, mas só lembrando, não foi isso que aconteceu. Foi a questão do ambiente, foi muito bom. Foi o ambiente, foi o templo. Então, como o pastor falou, não vou, o pastor não foi, mas o juiz, o oficial de justiça. O oficial de justiça foi, abriu, né? Eu acho isso complicado. Eu acho também isso, André, me permita contar um testemunho pessoal. Me permita me contar um testemunho pessoal. A nossa igreja fica no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Algum tempo atrás... diga-se de passagem. Entrou uma senhora. Nós não sabíamos a situação. O marido dela estava na segunda fileira, ela sentou, ficou lá atrás. Ela estava em crise com o marido. De repente, o pastor Marcos Fernandes, meu pastor, estava pregando. Ela começou a parecer que estava passando mal. Ao parecer que estava passando mal, os obreiros chegaram perto, ela começou a gritar com o marido. Por causa desse safado, começou a xingar palavrão dentro da igreja. Quando ela começou a xingar palavrão dentro da igreja, os obreiros foram para tirar ela. Abafar e tirar. Ela foi e disse, ninguém me toca. O pastor Marco, me conhecendo, falou assim, vai lá e tira você. Eu saí do púlpito, fui, sem encostar nela, falei, senhora, por favor, me acompanhe. Ela fez as seguintes perguntas. Tu é policial? Assim, eu andando na direção dela. Tu é policial? Eu disse não. Nossa. Tu é advogado? Eu disse não. Tu é juiz? Não. Então, seu macaco. Ela perguntou quem eu era, o que eu era, para poder atacar. Olha aí. Entendeu a situação? Olha aí. Se você tocar a mão em mim, eu chamo a polícia e você vai preso aqui agora. Aí eu falei, minha senhora, agora tu vai sair. A senhora ia sair na paz do senhor. Agora, já que na paz do senhor a senhora não sai, a senhora vai sair no Anderson Bravo. Que é uma paz melhor até. Resumo da história, foi todo mundo para a delegacia. Eu vou chegar no ponto que o pastor falou. Foi só que tinha muita testemunha, certo? E foi colocado pela uma multa. Nós falamos assim, não, nós não queremos isso aqui, ok? Do amor. Nós não queremos isso aqui, nós a perdoamos, ok? Se a senhora quiser ir na igreja, as portas estão abertas. Não, é lógico, aí é o princípio do amor. É o princípio do amor, é isso aí que eu estou falando. Eu concordo com o que o senhor falou, assim. Agora, nesse caso em particular, foi feito várias violações. Isso. Não é só o violar do lacre, foi uma afronta. Então, se a igreja não quiser o dinheiro é da igreja. A igreja mas tem que a todo o igreja direito de se defender, claro que tem. A igreja tem todo o direito de se defender, mas não fazer uso do dinheiro. O delegado me perguntou. Deixa eu só concluir. O delegado ainda perguntou na hora do processo que a igreja poderia processá-la e eu poderia processá-la por racismo. Eu disse, não. Eu disse, eu não vou processar. Aonde entra a excelência? A excelência entra aí, olha, eu te perdoo, acabou. A violação foi muito mais forte porque... Só não acho mas também não é errado. Vamos lá. O que eu estou falando é o seguinte, eu não acho que é errado, por exemplo, um pastor que é tratado dessa maneira, botar na justiça uma pessoa. Eu também... É aquela questão, não é errado. Até soco no peito. Não, mas que eu estou falando assim, não sei, eu digo o seguinte, para isso não se perpetuar, entende? Talvez essa pessoa pode fazer com outra que não tem a mesma instrução que o Anderson tinha e vai se perpetuando. Porque ela viu, tu viu o que ela fez? Tu é policial, tu é juiz, tu não sei o quê. Então, se ela fez isso com o Anderson, dentro do ambiente da igreja, sabendo que ele era pastor porque ele desceu, estava de púlpito, que era o ambiente dele, imagina com o que ela já não fez na rua. Então, às vezes, também... E quando ela disse, nós vamos para a delegacia, ela foi para a delegacia achando que ela ia se dar bem, porque ela usou vários argumentos dizendo que ela que foi agredida, e, na verdade, o delegado teve essa coerência, assim, nada disso. Mas complicado, essa questão também de entrar na igreja. Eu sei que o oficial de justiça está para cumprir um mandato judicial. Se esse oficial de justiça for crente. Ele pode entrar. Aí volta no outro debate que a gente fez. Ele pode entrar na igreja. Ele e qualquer outro investido. Legal, né? Investido só da igreja do lado. Não, mas ele vai entender, eu quero entender mesmo o que é a igreja. Assembleia de Deus, ele. Se a igreja está aberta, um advogado, um oficial de justiça, qualquer com um mandado, com uma intimação, ele pode entrar. A questão é como se deu essa entrega pelo oficial. Eu não lembro.
Mas o ambiente da igreja é inviolável. Não, mas eu achei interessante. Nós já tivemos vários casos de pregador que tá pregando, o cara termina de pregar, quando o cara sai, a polícia prende ele lá fora. Sim, não, mas ninguém disse que mas eu já vi casos fora de oficial de justiça acontecendo no meu irmão, São José. Não interrompeu. Ele não interrompeu o entrou, culto. invadiu a igreja, cortaram a luz e queria fazer baderna. Ele não interrompeu o culto, não se trata disso. Foi um horário... Ele entregou um expediente. Como você recebe uma carta. Eu não estou compondo o oficial de justiça, o que eu estou compondo é, para o cara vir... Chega, pastor, eu quero casar, mas vem aqui, vocês estão fora do padrão da estatura. Já veio com a intenção de querer Meu irmão, fazer bota uma liminar na igreja no pastor para casar. Já veio com a intenção de fazer bagunça. Rapaz, você sabe que... Não, mas sabe que eu pensar, não sei se vai ser possível um dia, mas que vai ter gente de eliminar para querer entrar no céu, se pudesse. Agora, mas esse Jesus, assunto que a gente está agora aqui, pelo amor André, de Deus. esse mesmo assunto que a gente está agora aqui, eu tô com uma liminar daqui a alguns anos, Jesus não voltando, nós vamos ter esses mesmos assuntos aqui de gente está acontecendo, que leis que vão ser aprovadas. E aí é onde entra aquela história. Eu vou tentar eliminar. Olha só, pastor, eu acho que a igreja pode se proteger. Eu passei uma situação na minha igreja... Como fez, parece, Então, eu passei uma situação na minha igreja, os jovens estavam lá ensaiando e a música estava alta, e jovem, cara... E à noite ainda, né? Não, era de dia. Só que o vizinho queria dormir. E eu sempre falo, galera, liga o ar-condicionado, fecha as paredes, botei isso filme, tudo para diminuir a questão do barulho. Mas passa um, deixa a porta aberta e tal. Enfim, o filho de uma vizinha entrou lá, dizendo que estava armado, que ia dar tiro, ia fazer acontecer. Eu não estava na igreja. Tomei conhecimento à noite. Tomei conhecimento domingo à noite. Na segunda-feira, eu fui lá na casa dela, bati na porta dela. Falei, seu marido está aí? Ela falou, não está. Eu falei, ele é polícia? Ela falou assim, não é. Eu falei, então, ele é bandido. Porque ele foi lá na porta, lá dentro da minha igreja, ameaçar meus filhos, porque são meus filhos espirituais, inclusive alguns menores de idade, dizendo que estava armado. Eu quero dizer o seguinte, se ele voltar lá mais uma vez, eu vou chamar a polícia e ele vai preso, porque eu tenho testemunha. Então, assim, nunca mais voltou. Sumiu, nem veio falar comigo. Eu falei, estou aguardando ele. E levaria na justiça. A igreja tem todo o direito de se defender. Olha só, foi imputado agora uma pena, ele vai ter que pagar 10 mil de indenização. Eu falei, cara, não quero teu dinheiro. Agora aprende o seguinte, não faça mais isso. Vai no PEC+. Isso que eu falei, pela lição, falando, entendeu? Botar na justiça não para pegar um dinheiro, mas para não deixar essa pessoa perpetuar esse tipo de hábito que é terrível, como aconteceu com outros. Tem consequências e deve ter. Agora, essa história, não sei se você já viu. E pode ter uma consequência nunca ouvi uma história tão grande. maluca quanto essa e acho que isso é um prenúncio. Com certeza. De coisas que virão. Vai ser na liminar. Que tipo de crente é nas igrejas. Não é só uma coisa jurídica ou legalista. Há um grupo chamado satanista que tem usado de outras estratégias dentro das igrejas para orar e disseminar tantas ações como essa. Quem me garante? Teve uma outra igreja também aqui que mandou, que levantou um casal homossexual, eram duas moças, né? Um casal homoafetivo, dizendo que queriam se casar para justamente fazer isso. Para ver a reação. Confrontar o estatuto da igreja e a posição do pastor, né? Que era intransigente em relação a isso. Entendi. Então, quer dizer, tem várias estratégias do cara tentar burlar e até expor a igreja, como foi o caso, em particular, deste casal, e que, para mim, 50 mil foi até pouco. E que bom que saiu bem, porque, às vezes, isso foi com uma igreja batista de uma cidade... Mas isso é uma coisa... Que é uma coisa... Assim, mas existem muitos pastores que não têm acesso, dinheiro e tudo, a um advogado até para querer derrubar a liminagem. Derrubar a liminar, precisa de dinheiro. Justiça hoje para o cara pegar um advogado e fazer um plantão, não sei o quê. Então, assim, que Deus nos proteja de situações assim. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Contigo, onde você estiver. Último bloco do Antenados Notícias, a gente está debatendo sobre as notícias da semana. Essa aqui é muito quente também. A gente vai falar sobre multiculturalismo e povos de culturas menos flexíveis. O que dá nessa combinação? Essa semana uma igreja cristã passou por um episódio que pode se tornar cada vez mais frequente no Ocidente. Trata-se de leis multiculturais e flexíveis para pessoas de culturas totalmente distintas, ou seja, como muçulmanos radicais, lembrando, eu não estou falando de toda a religião, estou falando dos radicais, mas como muçulmanos radicais poderão usar a lei ao seu favor em países onde tem leis flexíveis e abertas. Na Austrália, a divulgação de um vídeo mostrando a suposta invasão de uma igreja anglicana por um grupo de muçulmanos radicais abriu esse grande debate. A filmagem mostra 10 pessoas com roupas típicas do islamismo exigindo usar o local para fazer as suas orações.
Os fiéis estavam no meio do culto de domingo, o culto principal da igreja, quando homens e mulheres interromperam a celebração aos gritos, usando o megafone. Começaram a anunciar o seu direito de fazer uso daquele local em nome do multiculturalismo. E olha só, o pastor interrompeu a pregação e se dirigiu ao grupo, tentando entender o que se passava. Pede calma aos cristãos, né, o pessoal que estava lá, demonstraram estar insatisfeitos com a situação. Durante uns 5 minutos, os muçulmanos ajoelharam, simularam orações, enquanto um deles leu o Alcorão num megafone. Eles discutem com alguns dos presentes e crentes anglicanos, afirmando que aquilo era uma visão do futuro, ou seja, eles afirmavam que por causa da islamização crescente, e em breve a ideologia tomaria conta do país. A polícia foi chamada e o grupo sai do local rindo, seguros que tiveram uma vitória. Agora ouve só o que eles falaram no final. Um deles grita: continuem votando em partidos liberais e esse vai ser o futuro de vocês. Esse é o futuro da Austrália com a diversidade cultural, com a imigração muçulmana em massa. Países multiculturais têm uma tendência, em países ocidentais, têm uma tendência a ter leis muito flexíveis e abertas. E que temos que respeitar tudo. Então, pessoas que são radicais se usam de leis flexíveis e para fazer esse tipo de coisa. Veja o vídeo que foi registrado do dia. The rich tapestry of Islam that we'd like to share with Father Rod in the congregation, the social justice agenda that we hear all the time. We'd like to share it with you, cultural diversity. But we're just wondering why Father Rod is promoting Islam. So we're here to share it with you. We want to share Islam. This is the future. Christians are being persecuted in the Middle East, slaughtered, and where are the churches? Vamos por partes. Lembrando, eu não me refiro a toda a religião, falo de radicais, porque existem radicais também outros que desrespeitam, mas, de fato, é meio complicado você entender pessoas religiosas radicais em países que têm multiculturais, que têm uma lei muito flexível, como é a Austrália, Londres, outros países, não sei se vai chegar no Brasil, mas... Acho que a primeira coisa é avaliar o contexto. Isso no Brasil seria improvável, por conta da lei. Mas lá fica evidente o ânimo daquele grupo. Eles, na verdade, queriam afrontar. Né? E isso tem a ver, de fato, com essa cultura que não tem só política liberal. Isso tem muito mais. Isso é ideologia. Foi dito ali. Ideologia. Não precisa ir muito longe. Nesses 12, ou um pouquinho mais, de governo petista, nós vimos muitas aproximações de muitos países que a gente não tinha. E se a gente não tiver uma cosmovisão do que acontece no nosso país, aberto, gente. nós teremos, em curto espaço de tempo, como é o caso, por exemplo, bem perto aqui, Sul-América, da Colômbia, o que são as Farc hoje, daqui a pouco vai ter Boko Haram dentro do Brasil. As Farc agora fez um acordo com o governo, vai virar partido político para concorrer às eleições. E isso tem a ver com a ideologia neoliberal. André, não tem muito tempo isso. Pode ter aqui 6 ou 7 anos. O presidente antecessor ao atual da Austrália, isso eu lembro que eu preguei sobre isso. Ele fez uma declaração, o presidente antecessor a esse, que ele não permitiria a religião muçulmana entrar no país dele. Porque ele saberia que se essa religião entrasse no país dele, chegaria uma hora que eles não teriam controle. As Nações Unidas bateram na cabeça dele até ele pedir arrego. Direitos humanos, preconceito, papapá. Eu lembro disso que eu preguei isso de púlpito. Então, veja bem, a frase
que eles usaram, continue votando, continue apoiando partidos que na encolha. E aí nós estamos em época de eleição. Tem muita coisa maquiada nesse momento político que agrada aos bons olhos, mas você tem que saber qual é os viés. Agora há pouco falamos sobre regimento interno de igreja. Todo partido político tem seu regimento. Então, qual é a proposta, não daquele candidato, mas do partido que está por trás desse candidato? Qual é a ideologia? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba também permitindo. E entra, o pastor foi nos últimos 13 anos, existe uma comunicação, uma passividade. A presidenta disse na ONU, né? Temos que ter diálogo com o terrorista. Quem tem diálogo com o terrorista, meu irmão? Para Israel, fecha as portas. Entendeu? É a visão, filho. Sabe o que eu estou vendo? Parece que existe um movimento mundial, eu digo mundial, porque acho que até pelo Brasil a gente pensa que, para mim, toda ação tem uma reação. Então, se a gente tem uma ação dessa muito liberal, de muito culturalismo, começa no Brasil. E não que eu esteja apoiando, mas eu quero só fazer essa referência, que é uma análise minha. Por exemplo, aqui a gente tem um cara tipo Bolsonaro, que é um cara totalmente de direita, até extremo demais, para o gosto de muitas pessoas. Nos Estados Unidos tem um Trump, que eu quero construir uma parede, um muro. Mas isso é uma reação a ações como essa, de o cara que está abrindo o olho, entendendo. Mas vem aqui, e eles entendem, têm as informações, estudos estatísticos? Não, mas eu acho que o Bolsonaro talvez não seja tudo isso que essas pessoas pensam. Entendo. Talvez mas digo assim, a postura dele, que já teve até aqui, a postura dele, na verdade, é um resgate à entrada ou à permissão desse eu falei de reação, talvez resgate. Eu acho que está na medida certa. Eu tenho alguns pontos. Tá vendo? Mas isso não é só aqui, não. Tu vai lá para os Estados Unidos, que o Trump é a mesma coisa. Meu irmão, aqui tem que botar muro e botar todo mundo para fora. Eu conversei com crentes americanos. A gente pensa que é absurdo, mas se tu começa olhando... Teve uma entrevista, eu passei aqui também uma vez, né? De volta, estou falando de radicais, mas num bairro em Londres, Inglaterra, que é predominantemente de pessoas radicais religiosas, uma repórter do BBC andando e ela estava vestida como uma londrina e os caras passando falando palavrão, sai daqui. Eu vi isso. Em Londres, na rua, em público. Então, mas aí, voltando ao pensamento anterior, eu tenho alguns posicionamentos que eu sou visto como polêmico. Meu irmão, tem situação, eu fui pastor dentro de boca de fumo. Tem situação que você, pastor, aquela conversa da indignação, você tem que dizer, ô, querido traficante, Jesus te ama, Deus quer te libertar. E tem hora, parceiro, você tem que botar o dedo na cara do cara mesmo, e quando o cara te levantar, tu dá um tapa assim na pessoa, diz, meu irmão, tu tá achando que tá falando com quem? Tu acha que tá falando... Aí o cara toma um susto, porque ele não espera isso de um pastor, ele tá sempre esperando que o pastor vai abraçar, aleluia. Aí o cara dá um tapa na sai fazendo isso, tá, pastor? Mas tem hora, meu irmão. Aí o pastor fala assim, isso aqui não acontece. É uma postura, por causa de lei e porque tem gente doida. Porque se uma parada dessa rola num culto que eu tô, meu irmão, que vai rolar pandeiro, vai rolar mistério, vai rolar manto. Quem é mais doido, muçulmano ou bravo? Aí a caixa de som vai voar, né? Aí a caixa de som vai em cima dele. Tá terminando já, pastor Daniel, se quiser falar uma coisa, tem um minutinho ainda, 30 segundos. Não, tá falando sobre a questão do Bolsonaro, eu não acho ele extremo, eu acho ele na medida certa. Daquilo que ele entende correto. Não é aquilo, eu não falo medida certa porque a pessoa está apoiando, e não estou aqui, não posso fazer isso. Mas eu digo assim, tá são movimentos contrários e posturas contrárias ao que a gente vê normalmente, que é a mesma coisa do Trump. O Trump não sei o quê, mas está crescendo por quê? Porque o americano está vendo isso crescer na barba dele, não tem ninguém fazendo nada. Eu estive conversando com pastores americanos e eles estavam dizendo o seguinte, a excentricidade desse Donald Trump assusta um pouco, mas em compensação ele deixa a igreja numa situação mais segura. Obrigado, pastor. Olha, bate-papo sensacional. A gente falou sobre coisas que eu nunca pensei que ia falar aqui na minha vida, mas obrigado pela participação. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os temas e agora tem um pouco mais de conteúdo para debater com seus amigos na sua roda de conversa. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau.